Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulino Lopes, sou educador financeiro e investidor. Nesse vídeo pessoal, eu vou falar para vocês um conceito bem interessante no que diz esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, sobre o conceito de riqueza e pobreza, de sucesso e fracasso, onde está a associação disso aí. Mas para isso, pessoal, antes eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, dê aquele like, ative o sininho das notificações para receber sempre que tiver um vídeo novo, e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso às informações. Bom, segundo o autor do livro, T. Harvey, ele diz o seguinte, que a questão da riqueza não está associado a quanto você ganha, a sua condição financeira, a sua classe social, nem a sua condição intelectual. Ou seja, independente se você tem uma boa graduação, se você ganha um bom salário, se você tem uma vida bem confortável, isso não quer dizer que significa que você é rico. Ah, Paulo, mas você está dizendo o quê? Porque rico tem dinheiro, tem muito dinheiro. Então eu vou explicar o conceito dele bem resumidamente, bem detalhadamente, para tentar passar para vocês o conceito dele. Lembrando, pessoal, que o que eu estou mostrando aqui não é um conceito meu, é baseado no livro. Então vamos lá. Bom, o que ele diz que as pessoas de rico têm, as pessoas que têm mentalidade rica e as pessoas que têm mentalidade pobre, apesar de serem criadas da mesma forma, ter as mesmas oportunidades, é que a simples diferença está na mentalidade. Então ele diz que riqueza não está associada a quanto você ganha, ao que você tem, e sim na sua mentalidade. Então é o que ele associa. Ele diz o seguinte: geralmente as pessoas que têm mentalidade pobre, elas querem um prazer imediato, enquanto as pessoas ricas, elas não querem aquele prazer, elas não querem para agora, elas adiam por longo prazo. Como assim, Paulo? Vamos lá, muitas vezes você vê, a gente se depara muitas vezes com pessoas aparentemente bem-sucedidas, Vemos aí médicos, engenheiros, pessoas que têm uma classe social que você vê que são bem remuneradas, mas muitas vezes elas não conseguem atingir a independência financeira. Então, muitas vezes vemos também pessoas que não têm muito estudo, não tem nem às vezes o segundo grau, e aquela pessoa é bem próspera, tem empresas e administra um patrimônio, e muitas vezes nem precisa trabalhar. Então ele diz o seguinte: muitas vezes está em crenças limitantes. As pessoas que têm mentalidade ricas, elas pegam o seu dinheiro, parte do seu dinheiro, ela vive sempre um padrão abaixo delas, e aquele dinheiro ela vai reinvestindo, elas se pagam primeiro. Primeira coisa que as pessoas de mentalidade rica têm, que elas fazem, é se pagar primeiro. Como elas fazem isso? Pronto, ela pega parte do rendimento dela com consistência todos os meses e investe aquele dinheiro. É o primeiro salário delas. Enquanto que ele diz que as pessoas que têm mentalidade pobre, elas primeiro pagam boleto, pagam as dívidas, pagam as contas, para ver se sobra no final das contas algum dinheiro para elas ficarem, E muitas vezes quando sobra elas vão no prazer momentâneo, Elas agem mais pela emoção, elas compram coisas que lhe dá aquele prazer momentâneo e muitas vezes adiam, essa independência financeira. Então ele diz são isso, que geralmente as pessoas de mentalidade rica, elas se pagam primeiro, se investem primeiro, e o que sobrar elas vão pagar suas contas, Ah, Paulo, o que vai dar um calote? Não, simplesmente elas vão se pagar primeiro, porque se pagando primeiro elas entendem que elas são merecedoras daquilo, Logo o cérebro dela vai entender que tem aquela satisfação. Então essa é a diferença. Enquanto as pessoas que têm a mentalidade pobre, elas não vêem essa satisfação desse jeito, elas compram coisas, elas gastam com prazeres momentâneos, elas se dão presentes, e então muitas vezes fica adiada essa liberdade financeira, fica adiada, Muitas vezes não consegue atingir, porque elas entendem que o prazer que elas podem ter momentâneo é se presenteando e vão seguindo esse padrão ao longo de uma vida. E as pessoas que têm mentalidade rica não. Esse prazer elas associam por longo prazo. Logo elas vão pegar parte daquele dinheiro e vão reinvestindo lá por longo prazo. Então esse é um dos conceitos que ele diz, Ou seja, as pessoas que têm hábitos ricos também, elas
trabalham muito num curto tempo, né? Elas trabalham hoje, pegam esse dinheiro, aportam para lá na frente atingir a liberdade financeira e não precisar mais trabalhar. Elas trabalham com inteligência, né? Elas trabalham com o objetivo, né, de pegar esse dinheiro, acumular um patrimônio para que lá na frente ela tenha essa liberdade financeira. As pessoas que têm mentalidade pobre, segundo ele, elas simplesmente não visam esse dinheiro não entendam dessa forma. Elas não visam o futuro, elas entendem que tem que gastar hoje, né? Tem que ter esses prazeres hoje. Logo elas vão gastar, vão aumentar o padrão de vida, vão comprar posse, vão querer ostentar um padrão de vida que elas não tenham, né? Elas vão seguindo esses hábitos até o longo da vida. Elas vivem trabalhando, né? Por mais que arrume outros empregos, vão continuar aumentando o padrão de vida. Se ela ganhava X e devia tanto, vou arrumar outro emprego, arruma outro emprego e aumenta mais o padrão de vida. Então logo não sobra dinheiro para ela reinvestir, né? Não continua a vida toda trabalhando e nunca chega a atingir a liberdade financeira, né? Então, esse é o conceito que ele diz, né? Das pessoas ricas não depende do quanto se ganha, né? Não depende de sua condição intelectual, né? De sua classe social, e sim depende da sua mentalidade. Então, segundo ele diz que ser rico é uma questão de mentalidade, né? Não é uma questão de financeira, né? De rendimentos, né? Outra coisa que ele explica lá, que quem tem padrão de vida de mente pobre, eles visam os seus rendimentos mensais, né? O quanto eles ganham mensais, né? O seu salário, né? Essa é uma condição da mentalidade pobre, né? Da sua mentalidade pobre, né? Ela depende de quanto ganha, 10, 15 mil, 100 mil. Muitas vezes está associado a isso, né? A mentalidade da riqueza está associada nisso, não? A condição não de querer ver aquele prazer momentâneo, não a classe social, e sim elas querer aquele prazer momentâneo, ostentar, e não sobra dinheiro. Enquanto as pessoas que seguem o padrão da mentalidade da riqueza, elas muitas vezes abrem mão de certos prazeres momentâneos, né, de posses e tudo, para reinvestir aquele dinheiro para lá na frente ela ter esses rendimentos voltando para o seu bolso e atingir a tão sonhada liberdade financeira. Outra coisa também, as pessoas que têm mentalidade ricas, né, elas geralmente se associam com pessoas que têm os mesmos objetivos que ela, né? Não procuram se associar com pessoas que têm objetivos pequenos, né? Ou seja, muitas vezes, no livro diz, o autor do livro, que as pessoas que têm hábito de riqueza se associam com quem tem a mesma mentalidade que elas, enquanto as pessoas que têm hábitos, né, a mentalidade da pobreza, se associam com pessoas que têm hábitos que nem elas também. Muitas vezes isso faz com que ela trave, né, a mente dela a não expandir mais, né, porque se limitou àquela condição ali daquelas pessoas, né. Tanto que tem um livro que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se aquelas pessoas que você mais convive têm hábitos ruins, você tende a seguir aquele modelo, né? E se aquelas 5 pessoas ou mais que você tem mais a proximidade tiver hábitos bons, logo você também vai ter os mesmos hábitos, né? É uma questão de psicológica, né? Por mais que não queira, você tende a seguir aquele padrão daquelas pessoas que você mais convive, mais se associa, né? É uma das características também que o livro vem dizendo, né? E até tem ditados antigos que diz, né, que nós ouvimos nossos avós que passarinho que dorme com morcego dorme de cabeça para baixo, né? Muitas vezes a gente escuta isso, né? Então é a mais pura verdade, né? Eles procuram se associar com pessoas que têm os mesmos objetivos. Então, pessoal, muitas vezes por isso que a gente vê pessoas, né, médicos, advogados, engenheiros ou quem quer que seja, não conseguir, apesar de ganharem um bom salário, terem bons rendimentos. Por quê? Muitas vezes essas pessoas querem seguir padrões, querem seguir um padrão muito mais elevado que o delas, né? Querem ostentar, né, posses, e muitas vezes querem seguir padrões
que muitas vezes não condiz com a sua realidade, apesar de ganhar bem, né? Não que isso seja errado, pessoal, ninguém está aqui dizendo que essa é errado, apenas estou mostrando o conceito que o autor do livro, ele passa aqui essa mensagem, né? E as pessoas que têm mentalidade rica, muitas vezes elas tentam se guiar por um princípio de ver o longo prazo, né? Dele, esse prazer momentâneo, ele adiar para o futuro, né? Eles não visam isso agora, eles trabalham duro agora, pegam aquele dinheiro que eles poderiam viver também aquele momento, né, de prazer momentâneo, ostentando posse, tudo, eles investem e vai fazendo isso ao longo de uma vida para quando chegar lá na frente, eles sim usufruir desses prazeres, né, no caso, né, eles trabalham com mais inteligência, enquanto as pessoas de mentalidade pobre, elas trabalham, mas não trabalham com aquela consistência, não com inteligência, elas trabalham sempre, vai ganhar bem, sempre, apesar de ter uma vida confortável, mas nunca vai deixar de trabalhar, nunca vai atingir a liberdade financeira por causa desses hábitos que elas têm, né? Então é um conceito bem claro que ele explica lá, né? Que eu achei interessante. Muitas vezes ele diz que esses hábitos foram implantados, né, no subconsciente quando éramos crianças, né? Muitas vezes um menino ia pedir dinheiro, a mãe dizia: ó, menino, tem dinheiro não, se quiser dinheiro, vai estudar, vai trabalhar, vai ter um bom emprego, que não está errado também, né? Mas as pessoas que geralmente têm a mentalidade da riqueza, muitas vezes ouviram diferente dos pais, né? Apesar de ter uma condição de vida baixa também. Ó, meu filho, se você quiser, você vai ter que arrumar um emprego, um bom trabalho, vai ter que investir seu dinheiro, se você quiser se dar bem na vida, né? Então, é crença, né? Muitas vezes uns ouviram crenças negativas sobre o dinheiro, sobre gasto, né? Muitos ouviram que o dinheiro é para gastar mesmo. Para que eu vou guardar, né, aquele dinheiro, né? Para que tem que gastar mesmo? Muitas vezes você ouviu isso e entendeu ao longo da vida, ficou no seu subconsciente, que por mais que você ganhe, você sempre vai ter esse padrão de estar gastando e nunca investindo, né? Enquanto as pessoas de mentalidade rica, elas ouviram que tem que poupar, né? Poupar e gastar o menos possível, né? Sempre guardar um dinheirinho, sempre juntar um dinheirinho. Então esses hábitos foram seguindo com elas ao longo da vida, né? Então, por isso que muitas vezes você vê muita gente ganhando bem, tendo um bom patrimônio, mas vai continuar a vida toda trabalhando, nunca vão atingir a liberdade financeira porque ela segue esses hábitos, né? Que foram, segundo eles, desde a infância, né? E foram seguindo esses padrões. Enquanto as pessoas que têm hábitos ricos, elas entendem que sempre tem que poupar, sempre tem que sobrar dinheiro, sempre estar investindo aquele dinheiro para na frente ela ter esse prazer, né? Essa satisfação de usufruir do fruto do seu trabalho, né? Então é isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Se ficou alguma dúvida, eu peço para que vocês botem um comentário, peço para que vocês se inscrevam no canal se não são inscritos, né? Ativem o sininho de notificações, né? E compartilhem, né? Dê aquele like também e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Lembrando, pessoal, que tudo que eu falei aqui é baseado no conceito do livro, né? Que eu vou deixar aqui, O Segredo da Mente Milionária, onde o autor ele tem a história dele lá. E eu tentei fazer um resumo aqui, o mais breve possível, falando sobre o conceito, né? Os hábitos das pessoas ricas e das pessoas que têm mentalidade pobre. E se gostaram desse vídeo, se querem sugerir, bota aqui nos comentários. Eu terei o maior prazer de tirar dúvidas com uma sugestão de vocês. Então, muito obrigado a vocês ficarem até o final do vídeo, pessoal. Agradeço de coração a vocês que sempre estão me seguindo, sempre estão aí botando nos comentários, né? E eu convido você a próxima vez a acompanhar aqui no canal com mais dicas de finanças aqui.